Estamos aqui hoje em mais um programa Saúde e Bem Viver, hoje recebendo a neurologista Laisa Zanella. Tudo bem, Laisa? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, nós vamos conversar hoje, né, Laisa, sobre um assunto super importante que é e super prevalente na população, né, que é a enxaqueca. Valesca, a gente sabe que, principalmente nos adultos, são muitos os casos, né? A gente tem uma ideia de que em torno de 10% das pessoas ao longo da vida vão ter crises de dor do tipo enxaqueca, e essa quantidade de pessoas varia na intensidade, né? Então, tem pessoas que vão ter crises muito intensas e uma qualidade de vida muito reduzida, e outras que vão ter crises eventualmente. Mas pensando que a cada 100 pessoas, 10 vão ter, né, de maneira geral, é algo realmente muito importante, né? É um número alto, É um né? número alto, e se a gente pensar e tentar diferenciar, né, porque esses 10% é uma média. Se a gente pegar, por exemplo, um grupo de mulheres, aí já aumenta, né? Mulheres entre 30 e 39 anos, já sobe lá para 17%, né? A prevalência, então é algo que realmente Então, alto. Laisa, dá para dizer que a prevalência da enxaqueca, ela tem a ver com a idade, ou tem alguma associação com a idade? Tem a ver com a idade. O grupo mais comum, se a gente for pegar, são mulheres nessa faixa etária, de 30 a 39 anos. É claro que acomete todos, né, todas as idades. Então, crianças podem ter crises de enxaqueca, idosos podem ter crises de enxaqueca, e também pode afetar o sexo masculino, mas mais comum, mulheres na faixa etária, né, na idade entre 30 e 39 anos. E Laisa, como é que é feito o diagnóstico da enxaqueca? Porque a dor de cabeça em si, ela pode ter várias causas, vários aspectos. Não necessariamente uma dor de cabeça é uma enxaqueca. Qual é a diferença? Dor de cabeça é um sintoma muito comum. E aí, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é que existem dores de cabeça que são causadas por lesões no cérebro. Então, quando é feita uma consulta, a pessoa tem que saber contar como é que acontece a dor de cabeça dela. Onde que dói, o jeito que dói, né? Por exemplo, é uma dor que pulsa a minha cabeça, é uma dor que aperta, é uma dor que queima. De onde ela vem, para onde ela vai? Cada crise, cada vez que dói, dói em um lugar diferente ou não? É sempre no mesmo lugar. Junto com a dor acontecem outras coisas, então eu fico com náusea, passo mal, tenho mal-estar, tenho tontura, aparecem borrões na visão, pontos brilhantes na visão, formiga a minha mão, formiga a minha boca. Como que acontece, né? Todas essas informações, elas são questionadas quando a pessoa diz que tem uma dor. Justamente para isso, para a gente saber se a dor ela é mais provável que seja causada por uma lesão no cérebro, e aí, em alguns casos, a gente vai ter que investigar, fazer exames para saber. Exames de imagem, no caso. Inclusive exames de imagem, né? Tomografias, ressonâncias, exames para ver artérias, veias, dependendo de como é a dor da pessoa. Agora, o diagnóstico de enxaqueca mesmo, ele é um diagnóstico que é clínico, né? Um diagnóstico que ele não precisa de um exame, e ao contrário, não tem nenhum exame que prove que é enxaqueca. Os exames, eles servem para excluir as outras causas, e aí a importância de contar para o teu médico como que é a dor, né? De saber contar. Então, a enxaqueca é uma doença que não aparece nos exames comuns, que a gente tem acesso a alterações. Sim, é um né? diagnóstico muito mais clínico, de investigação clínica, a partir do que a pessoa vai relatar na consulta. Exato. Então, o que é o típico, né, de uma enxaqueca? O que faz pensar que é uma enxaqueca quando a pessoa conta? Primeiro, a dor, a localização da dor da enxaqueca, geralmente ela muda. Então, uma crise dói na região frontal, né, na frente, outra mais atrás, de um lado, do É uma outro. dor que migra. Migra, isso aí, ela muda. Isso não é uma regra. Existem pessoas que têm enxaqueca que têm dor sempre no mesmo lugar. Mas a gente está falando do que é o mais comum e o mais típico, o mais frequente. Outra característica que também é muito frequente é a questão do jeito de doer. Geralmente a enxaqueca ela dói de um jeito em pulsação, uma dor pulsátil. Então é muito comum os pacientes relatarem isso.
E uma característica muito importante da enxaqueca é a intensidade. Para a gente dizer que uma dor é de enxaqueca, ela tem que ser uma dor intensa, moderada ou forte. Uma dor que incapacite. Uma dor que dificulte de realizar as atividades, Uhum, né? uhum. Aí entra um detalhe que quem tem enxaqueca pode ter outros tipos de dores de cabeça também, Uhum. né? Então não é porque a pessoa tem diagnóstico de enxaqueca que ela não pode ter cefaleias, dores de cabeça mais leves com outros diagnósticos. Então, sim, a pessoa pode ter mais de um tipo de dor. A dor forte, a dor que é jeito de enxaqueca, é uma dor moderada ou intensa. Uhum. E Liza, quais são os tipos de tratamento atualmente, assim, que são utilizados para enxaqueca? Os tratamentos a gente divide eles em duas situações, duas formas, dois pilares de tratamento, né? O primeiro pilar é o tratamento não medicamentoso, não farmacológico. Então, são as mudanças de estilo de vida que a pessoa pode fazer para reduzir o número de crises, tá? Uhum. Então, aqui entra, por exemplo, a atividade física. A atividade física é algo importante na prevenção de crises de enxaqueca. Atividades físicas regulares, então pelo menos 3 vezes por semana, né? E mantidas ao longo do tempo, reduzem o número de crises, reduzem a intensidade das crises, fazem com que os analgésicos na crise funcionem melhor. Então, é Uhum. um tratamento. Então, é importante que a pessoa tenha essa regularidade na vida. Tudo que quando a gente fala de enxaqueca, a gente fala de manter uma vida regular, né? Então, ter Uhum. horário para dormir, ter horário para acordar, porque privação de sono, não dormir bem, pode dar crises de enxaqueca. Então, o sono é Uhum. importante, ter uma alimentação saudável, e aqui na alimentação é importante a gente ressaltar que não tem nenhum alimento ou nenhuma bebida que é contraindicada para todo mundo que tem enxaqueca. Para cada pessoa individualmente, a gente pode até conversar e restringir algumas coisas, Uhum. mas como regra, não. Né? Sim, porque é bom que tu falou isso, porque às vezes a gente escuta café, né? Tem que evitar coisas com cafeína, com cacau. Então, não é bem assim, é muito específico. Cada indivíduo é um indivíduo. Cada indivíduo é um indivíduo, exatamente. O café, ele tem uma peculiaridade, né? Tem remédios para enxaqueca que tem cafeína. Isso, E tem pessoas que falam que tomam o remédio com cafeína e que isso ajuda na dor. Então, como regra, pois poderia se é. dizer que a cafeína é ruim para todo mundo? Uhum. Não é, né? A gente tem uma quantidade diária de café que pode ser consumida. Em excesso, pode causar crises. E outra coisa que também pode causar crise são aquelas pessoas que têm uma regularidade, que tomam muito frequentemente café, por exemplo, no trabalho, durante a semana, e aí final de semana faz uma pausa abrupta. Sábado, domingo não tomam. Essa queda pode Sim, desencadear é como crises, se fosse uma como abstinência. se fosse uma abstinência. Exatamente. Então, a cafeína, a gente recomenda quantidades pequenas, né? Uhum. Ou duas doses, né, do café mais forte, do café passado, expresso, não ultrapassar isso e manter uma regularidade, não exagerar muito em alguns dias e aí abruptamente reduzir. Então, quem tem o hábito, né, é interessante que algumas pessoas sim vão ter crises desencadeadas pela cafeína, e aí a pessoa tem que identificar isso, e para aquela pessoa a gente vai indicar não consumir, Uhum. mas isso é Ou individual. seja, Lais, é muito importante que a pessoa se conheça. Sim. Tu vai partir o tratamento, né, que tu vai prescrever, ou o diagnóstico sempre vai partir de informações da pessoa a respeito dela mesma, né, dela Exato. poder se observar, porque para quem tem enxaqueca, pelo que tu tá dizendo, parece que é uma sensibilidade maior, então qualquer coisa pode ser gatilho, é isso? Vários alimentos se tem descrição que podem ser gatilhos para crise. A questão é que quando se fazem estudos para comprovar um gatilho, aquilo nunca é provado. Por Uhum, quê? Porque uhum, é individual. Então, se a uhum. gente oferece aquele alimento para todo mundo que tem enxaqueca, não vai se conseguir provar que o alimento gera crise, Claro. porque é individual da pessoa. Então, alimentos a gente não corta todos, bebidas a gente não corta todas, mas a gente pede para que a pessoa identifique o que para ela causa a crise.
E aí que a gente vai ajustando, né? Uhum, Então, a bebida de álcool é um gatilho frequente. uhum. O consumo, né, da cafeína em algumas pessoas sim pode causar. Molhos, como o molho shoyu, por exemplo, é uma bebida líquido, né, que Sim, que é também pode mais. desencadear crises. E aí, dos alimentos, a gente tem, por exemplo, o chocolate, que às vezes é colocado como um vilão, mas alguns estudos mais novos, eles têm mudado um pouco esse paradigma. Por quê? No iníciozinho da crise, existe uma ativação em um centro do nosso cérebro que pode dar alguns sintomas um pouco diferentes. Por Uhum. exemplo, bocejos. Então, dias antes da crise, a pessoa começa a bocejar. Tá? Isso é uma coisa que só percebe quem se conhece, quem presta atenção desde alguns dias antes da crise, né? Uhum. E outra coisa é a questão da vontade de consumir doces. Então, a pessoa tem vontade de consumir doce. O que ela vai fazer? Muitas vezes come o chocolate. E aí vem a crise. Mas não porque o chocolate foi a causa da crise, e sim porque aquele desejo por doce já era um início da crise, já Uhum. estava se mostrando, né, como um início de crise. Então, é muito importante a gente perceber isso. Deu a vontade de comer o chocolate, ok. Se você não comer, a crise vai vir igual Uhum. ou não? É sempre que você Olha só come. que importante isso, né? Os mitos e verdades sobre a enxaqueca, porque às vezes as pessoas absorvem tudo que vem na internet, no YouTube, enfim, e a internet aceita tudo e nem sempre são informações confiáveis. E que importante que é trocar com um médico neurologista, que é o médico que está ali, que estuda para isso, né, Liza? E a ciência ela vai mudando, a gente vai descobrindo como o nosso cérebro funciona e Uhum, descobrindo as fases da enxaqueca, entendendo as fases da enxaqueca, né? uhum. Esse é um conhecimento em constante mudança, então a gente está sempre aprendendo também nas fases da crise, né? Como é, e aí cada pessoa individualmente se conhecer e perceber aquilo que é gatilho ou que não é. Então, de tratamento, né, o tratamento não medicamentoso, é essas questões da vida da Do estilo de pessoa, vida. do estilo de vida. Isso faz muita diferença. Uhum, E quando a gente fala na outra parte do tratamento, que é o tratamento com medicação, aí temos várias opções, né? uhum. E a gente tem que separar o tratamento com remédio em duas categorias: tratamento de crise, tratamento de prevenção de crise. Completamente diferente Sim, também. tem um tratamento medicamentoso para quando a pessoa está em plena crise e outro para quando ela não está em crise, mas tem que prevenir que a crise se instale. É isso, Laisa? É isso. A crise de enxaqueca, ela precisa de remédios que sejam abortivos de crise, remédios que Uhum. resolvam quando o processo cerebral já se Sim, que iniciou, interrompam a crise. interrompam a crise. Então aí entram os analgésicos, né, que as pessoas costumam falar e conhecem, né? Dipirona, paracetamol, Uhum. anti-inflamatórios, remédios mais específicos para enxaqueca, como sumatriptana, naratriptana, ergotamínicos, enfim, existem uma gama de medicamentos que podem ser usados na crise. Agora, se o consumo, se o uso desses remédios passam a ser muito frequentes, e aqui assim, 3 crises por mês já pode ser considerada indicação de ser frequente. Tá? Uhum. Então a gente já pode ter com 3 crises por mês indicação de usar remédios contínuos para prevenir crises. Uhum. E aí a gente vai para esse lado, que é do prevenir a crise. Então, esse primeiro grupo de remédios são aqueles para quando a crise já está acontecendo. O que eu faço? Quando eu tenho uma crise, eu tenho que ter um remédio que funciona, Claro, que né? interrompa Que na hora aquele interrompa. processo. Se não resolve, não adianta tomar. Só Uhum. vai piorar, né? Então, estou tomando remédio quando tenho crises, as minhas crises elas estão ficando mais frequentes, o remédio que eu tomo alivia, mas não resolve, dali 3 horas eu tenho que tomar outro e assim vai. Teu tratamento não tá legal. Uhum. Temos que dar um passo e ver se tu não tem indicação de usar remédios que previnem crise. Remédios que previnem crise, em geral, eles são remédios de uso então contínuo, né? Assim Uhum. como remédios para controle de doenças crônicas, também contínuo.
Uhum. E aí uma infinidade de opções. Sim, eu imaginei. É vasto, né? Um tema vasto, né, Laís? Sim. Uma última pergunta, assim. Estresse pode ser gatilho para enxaqueca? Pode. Estresse pode ser gatilho para enxaqueca, tá? Estresse é algo que nos tira da nossa zona de conforto. Uhum. Então, aquilo que a gente estava falando antes, quem tem enxaqueca precisa ter uma estabilidade, né? E o estresse também nos tira Sim, é dessa algo que estabilidade, vem e, né, nos acaba com muda. uma certa linearidade na vida, né? Então, o estresse, sim, períodos de estresse podem ser períodos que a pessoa vai ter mais crise. Uhum. E isso também nos diz que naquele momento precisa de um tratamento, né? Não é porque precisa naquele momento que vai precisar a vida toda. São fases. Ou seja, é muito específico. Muito Cada sujeito é um específico. universo que precisa ser considerado, né, dentro do seu contexto. Cada sujeito e cada fase da vida deste sujeito. Uhum. Porque ele pode ter momentos da vida que são mais tranquilos, momentos da vida que têm Claro, sintomas mais são graves. períodos. Laisa, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui, falando sobre um tema que é muito prevalente na população, né? Que eu acho que a gente precisa mesmo de esclarecimentos, porque tem muitas coisas que... É isso. A gente tem que conhecer para a gente poder tratar de uma maneira adequada, né? As pessoas têm que ter conhecimento sobre o que é e aí voltar-se para o que acontece com elas, para se entender e procurar ajuda e melhorar, né? Porque a enxaqueca ela atrapalha muito a vida, então merece esse cuidado, esse carinho. ela incapacita, né? Incapacita. Laisa, muito Eu que obrigada. agradeço pelo convite, um prazer. Então, pessoal, esse programa fica disponível nas nossas plataformas digitais, né? Do Estafeta, no Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Muito obrigada e até a próxima. Uma boa semana a todos.